Nós vamos entrar na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Mais uma vez, feche os seus olhos e curve a sua cabeça em reverência à palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós vamos agora, meu Pai, nos expor à Tua palavra. E pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo venha tocar na nossa mente, venha iluminar, nos fazer entender quais são os planos e propósitos do Senhor para nossas vidas, Pai. Ó Deus, que todo espírito de distração, que todo espírito de sono, de cansaço, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus ministre individualmente em cada coração. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Aqui está dizendo que 3 tipos de povos, de inimigos, vieram a pelejar, a lutar contra o rei Josafá. E nós podemos trazer isso para os nossos dias, para a nossa vida. Quantas vezes, igreja, nós somos cercados de vários tipos de situações ao mesmo tempo. Problemas de ordem financeira, problemas de ordem familiar, problemas conjugais, de relacionamentos, problemas relacionados à própria pessoa, os conflitos dela. Sabia, igreja, que muitas vezes, dentro de uma casa, num lar, estão muitas vezes sendo travadas batalhas muito sérias aqui dentro, muitas vezes no coração do marido, no coração da esposa, no coração do filho adolescente. E muitas vezes essas batalhas, elas são silenciosas. E quando alguém vai acordar, vai despertar para perceber o que está acontecendo, já é tarde demais. Por isso, igreja, que nós precisamos manter um relacionamento bem de perto com Deus, porque é somente o Espírito Santo que pode nos mostrar e revelar o que está acontecendo. Muitas vezes, um filho adolescente, ele está ali passando por conflitos e os pais não percebem, a ponto de muitos, não são poucos, tirarem a própria vida, e sem os pais saberem o que aconteceu. O marido, muitas vezes, a esposa, ela está tão ansiosa, ela está tão voltada para si própria, para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades e resolver os seus problemas, as suas questões, que ela não percebe o que está acontecendo com o esposo. Muitas vezes, o marido, tudo que ele quer é uma esposa ali para ouvir o que está se passando com ele, dizer o que está acontecendo, é conversar, é ouvir. Muitas vezes, igreja, está faltando dentro dos nossos lares a pessoa parar para ouvir um ao outro. Às vezes a pessoa, ela toma decisões, a esposa, o marido, e o marido ou a esposa, ela se cala, e o outro pensa que estava de acordo, e muitas vezes não está, mas não parou para ouvir. Não sentaram-se ali para poder conversar a respeito daquela decisão. Então, igreja, são as demandas do dia a dia. Sabia que não são os grandes problemas, igreja, que nos destroem? São as pequenas labutas, são as pequenas guerrinhas do dia a dia que destroem relacionamentos. Sabe aquelas coisinhas do cotidiano, normal do dia a dia, que vão se acumulando, são essas coisinhas. A Bíblia não diz que são as raposinhas que destroem os vinhedos? Coisas pequenas, igreja.
Coisas pequenas destroem a vida das pessoas. Ninguém tropeça em pedra grande. Vamos supor, né, uma pedra do tamanho deste gasofilácio, colocar aqui na frente. Se eu colocar esse gasofilácio aqui na frente, ninguém vai tropeçar nele, né? Nós vamos nos desviar. Mas uma pedrinha, um buraco no chão, nos faz tropeçar e nos faz cair. E muitas vezes a queda é fatal. Coisas pequenas, uma palavra lançada no coração de alguém, uma palavra negativa, uma palavra depreciativa. Tem esposa, ela só vê os erros do marido, ela só critica, ela só fala mal, ela só fala algo que vai diminuindo, e aquilo vai magoando, vai entrando. São coisas pequenas e vice-versa. O marido com a esposa, nunca acontece um elogio, nunca acontece um agrado, um carinho, um silêncio. Muitas vezes o nosso silêncio fala tanto, igreja. Coisas pequenas destroem a vida das pessoas. Uma pequena rachadura lá na base daquele prédio vai levá-lo à ruína. E assim é na nossa vida. Então, quando nós nos vimos cercados aqui como Josafá, 3 tipos de povos vieram à peleja contra ele. E isso aqui é para nós entendermos espiritualmente. Toda a palavra de Deus nós devemos entender pelo lado espiritual. Versículo 2: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Sempre tem aqueles, né, que vão trazer uma má notícia. Mas muitas vezes a gente até agradece, porque muitas vezes vai nos despertar. Então ele avisou: ó, uma grande multidão está vindo contra ti. Muito grande. E eles já estão bem avançados. E eles vêm de longe. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Igreja, ele recebeu essa notícia: grande multidão vem contra ti. Isso se aplica quando uma pessoa, ela recebe um diagnóstico do médico dizendo: olha, você está com câncer. Ou o senhor, a senhora vai ter que tomar remédio por toda a vida. Ou você, a partir de hoje, você pode procurar outro emprego porque você não faz mais parte da nossa empresa. Ou, olha, o marido chega para a esposa e diz: olha, não me interesso mais por você, eu arrumei outra pessoa, e vice-versa. Então, quando chega a má notícia, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação quando nós descobrimos algo que nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir resolver? Sozinhos não há condições de vencer. Não há condições de vencer sozinhos um câncer, um filho que está envolvido na marginalidade, nas drogas. Não há condições de vencer um marido que virou a cabeça por uma outra pessoa, ou a esposa que virou a cabeça por outra pessoa. Não há condições de vencer a disputa que nós vimos aí fora para se alcançar um bom emprego. E nós olhamos para nós e olhamos para a notícia que acaba de chegar, que nós ouvimos. O que fazer? Desespero? Gritar? Chorar? Abrir a porta do guarda-roupa, entrar ali dentro e ficar ali chorando? Ou esperar o dia amanhecer para ver se aquilo ali era um sonho ou não é realidade? Ou fingir que não, eu não ouvi isso, não é nada disso, não, isso não está existindo? Aqui diz, igreja, versículo 3, então Josafá, ele teve medo. Nós sabemos que a primeira coisa que nós sentimos quando o inimigo nos ataca é medo. Medo de morrer, medo de sermos abandonados, medo de não ter condições de arrumar um bom emprego e viver na dependência de outras pessoas, vivendo de favor. E é nessa hora
que o inimigo vem com todas as armas do inferno e ele forma assim, um quadro na nossa frente. Ele pinta um quadro dizendo: agora você vai ter que viver dessa forma. Então vem o medo, vem o desespero. Mas o que o crente, o verdadeiro crente, ele faz? O medo, o cristão, ele não está livre do medo. Mas nós não podemos deixar o medo nos controlar. Por quê? Porque mesmo sentindo medo, Deus, Ele nos dá estratégias para vencermos qualquer tipo de batalha, de peleja, igreja. Ele tem as estratégias. Tanto Deus como o diabo, ouça isso, eles trabalham com estratégias. O inferno é uma hierarquia, é muito bem organizado. Não pensa que o diabo é bagunçado não, porque ele não é. Há uma hierarquia, há estratégias. Ele observa e ele vai vendo os pontos fracos, aonde ele pode trabalhar, na vida de quem ele pode entrar. E Deus também. Deus é chamado Senhor dos Exércitos. E Ele tem as estratégias de guerra para cada um de nós, para vencermos qualquer tipo de batalha. E em todas elas, a Bíblia garante que nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Então ele teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele não foi em busca de outros reis mais fortes, reis mais poderosos. Ele não foi em busca de reis mais experientes, que já venceram grandes batalhas. Não, em meio a essa grande multidão, essa situação de aperto, ele se pôs a buscar ao Senhor e ele apregoou um jejum em todo o Judá. E é isso que nós estamos fazendo, que o pastor convocou a Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Além Paraíba. É tempo de orar e jejuar, igreja. E quando o jejum ele é coletivo, ele tem mais força, ele ganha mais força. Por isso, se o Senhor, a senhora ainda não entrou nesta campanha, neste propósito, entra. Você vai entrar porque o Espírito Santo vai te incomodar, porque Deus quer te dar vitória. Deus quer que a sua vida progrida. Deus não quer que a sua vida continue do mesmo jeito. Deus quer avanços. Deus quer sim progressos. Mas muitas vezes somente a oração não está trazendo a resposta. É necessário também o jejum. E ele teve medo. Igreja, aqui no livro de Filipenses 4. Pode deixar marcado aí. E vem aqui para Filipenses no capítulo 4, versículo 6. O Espírito Santo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja bem, o Espírito Santo deixou aqui registrado: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós recebemos do Senhor essa direção, mas muitas vezes nós passamos por cima. É como se Deus não tivesse dito isso, que nós não devemos andar ansiosos. Ah, missionária, mas é muito difícil. Quem hoje em dia não vai andar ansioso? Sim, assim como o medo, a ansiedade, ela faz parte da natureza humana. Mas o Espírito Santo não iria nos pedir algo que Deus não nos daria condições para obedecer. E se Ele está orientando a não andar ansiosos, é porque Deus sabe que a ansiedade, ela causa precipitação. Uma pessoa ansiosa, ela se precipita, ela corre na frente. E o Senhor Deus, Ele falou assim lá no livro de Salmos, para nós não sermos nem como o cavalo e nem como a mula, sem entendimento, aos quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece.
O que acontece com o cavalo? O cavalo, ele dispara na frente, ele não sabe esperar. E a mula? A mula, de tão teimosa, ela fica ali empacada, ela não obedece. Então Deus está dizendo para nós não sermos nem precipitados demais e nem sermos teimosos quando Ele vir e der uma direção para nós, aos quais com freios e cabrestos são dominados. Muitas vezes, o que Deus vai fazer com uma pessoa que corre na frente ou que empaca diante de uma direção de Deus? Deus vai colocar cabrestos. E os cabrestos são muitas vezes os problemas, para nos forçar a buscar a Deus e a se render a Ele. Então Ele está dizendo, não andeis ansiosos, porque a ansiedade vai causar precipitação. A precipitação vai chamar a impaciência vai chamar outra irmã, a murmuração. E no Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. Está vendo, igreja, como que as coisas de Deus são nas pequenas entrelinhas que nós vamos compreendendo como nós devemos viver. E Deus está dizendo, não ande ansiosos por coisa alguma. Estão enfrentando alguma batalha, alguma peleja? Chegou o medo bateu na sua porta. Deus está dizendo, não ande ansioso. Em tudo, não são em algumas questões, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que você está precisando de Deus? Deus está dizendo, tira a ansiedade do centro, coloca Deus no centro da sua vida e peça ao Senhor através da oração, através da súplica, com insistência, com humildade, implorando essa resposta de Deus. E o que vai acontecer? A paz de Deus, que está fora do alcance da nossa mente, ela vai montar guarda no seu coração. Então a pessoa, ela vai ter paz. Todos vão ver assim, meu Deus, aquela pessoa está enfrentando essa peleja, essa luta, mas eu vejo ela uma pessoa tão tranquila, tão serena, porque no lugar da ansiedade entrou a confiança, entrou a segurança. Vira mais umas páginas à frente aí, vai aqui para 1 João, primeira epístola de João, logo depois do livro de Filipenses, no finalzinho aí, primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 14, você vai marcar para não esquecer que no lugar da ansiedade, você precisa ter a confiança, seja qual o nível da batalha, da peleja que você esteja enfrentando. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, e esta é a confiança, ou seja, não é outra, é a certeza, é a segurança que temos para com Ele, ou seja, para com Deus. Ouça aqui, igreja, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, segundo a revelação da sua palavra, Ele nos ouve. E esta é a confiança, que se eu pedir alguma coisa a Deus, segundo a vontade dEle, o que já está escrito na Bíblia, Ele nos ouve. Agora veja o versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, ou seja, que Ele nos atende, que Ele resolve os nossos problemas, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É o Espírito Santo que deixou isso para nós. Se eu sei que Ele me ouve, se eu tenho essa certeza, se eu estou certo, e fé, qual é a definição de fé? Fé não é certeza? Então eu tenho que ter essa certeza que Ele me ouve quanto ao que eu tenho lhe pedido, de que eu estou certa de que obtemos. Veja, igreja, que o verbo não está no futuro. Eu não vou obter, eu já tenho. Nós já temos a resposta dos pedidos que lhe temos
feito. Essa é a segurança do crente, igreja. Quando surgem as batalhas, é esta a posição do cristão. Não há motivo, seja qual for a notícia do inferno. Ouça, a má notícia do inferno não pode anular a boa notícia do céu. E o evangelho é as boas novas. A palavra de Deus é a boa notícia. E ninguém pode anular a boa notícia no seu, no meu, no nosso coração. Então nós precisamos apenas que crer, que acreditar na palavra do Senhor. Sabia, igreja, que é tão simples? E eu acho que por ser tão simples, é que as pessoas complicam. É apenas crer, é apenas acreditar na palavra do Senhor. Só isso, missionária, é só isso. É não duvidar, é não subestimar o poder de Deus, como Marta fez ali. Senhor, já cheira mal. Senhor, já é de 4 dias. Está tudo podre, está tudo estragado, acabou. Se o Senhor tivesse chegado quando nós mandamos avisá-lo, mas o Senhor demorou. Não subestime o poder de Deus, igreja, porque foi Ele mesmo que profetizou, o próprio Senhor Jesus. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, buscai, e achareis. Batei, batei, e a porta se abrirá. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. Foi o próprio Senhor Jesus quem profetizou. Muitas vezes, a pessoa, ela subestima o inimigo. O mal se aproxima e ela finge que não vê. E eu te digo uma coisa: você fazer vistas grossas sobre o problema que você está vendo que está acontecendo, não vai impedir do diabo avançar e trazer destruição. Se Deus te mostrou, se está acontecendo algo que o Senhor, a senhora sabe que não é normal, se coloque na posição para buscar a Deus, antes que este mal, ele venha trazendo ali uma destruição maior, onde vai haver choro, lamentos, perdas, e muitas vezes perdas irreversíveis, porque o Espírito Santo não tem prazer em que nós venhamos a perder, a sermos derrotados, fracassados. Não, Deus não tem prazer na derrota de ninguém. Deus só tem prazer na nossa vitória, porque na nossa vitória Ele é glorificado. Então, versículo 4, lá de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Em Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ah, igreja, olha, se toda a igreja desse ouvidos à voz do profeta, à voz do pastor, que é o anjo da igreja, e se todos nós uníssemos a nossa fé para guerrear contra Satanás e seus demônios, em oração e jejum, muitos problemas que já estão há anos embaraçando a vida da pessoa iriam cair por terra. Muitas cadeias que estão prendendo vidas, num piscar de olhos iam serem despedaçadas. Se a nossa nação se unisse para buscar esse Deus em oração e jejum, ao invés de passeatas e carreatas e manifestações que não vão trazer mudança nenhuma, porque a Bíblia diz que o príncipe das trevas é o príncipe deste mundo, e nós só vamos vencer o mal que está aí trabalhando no mundo é através da oração, é através do jejum. Não há outro meio, igreja. Então, que haja sim um despertamento em nós. Isso tem que ser em cada um de nós. Despertar para buscar o socorro de Deus, igreja. Pela nossa família, pelos filhos, por um parente, pela nossa própria vida. Porque nós só podemos dar aquilo que temos. Se eu não tenho paz, se eu não tenho certeza do poder de Deus, do que Deus pode fazer, como que eu vou buscar em favor de algo para minha casa, para minha família, recuperar alguém, a transformação de alguém? Deus tem muito para fazer através da sua vida. Deus quer te colocar num lugar alto. Deus quer te promover.
Mas muitas vezes nós não damos condições, porque no lugar de nós confiarmos em Deus, nós escancaramos a porta da ansiedade. Então entra ali toda a família, todas as irmandades, precipitação, murmuração, reclamação, e com isso nós afastamos a presença de Deus, o agir de Deus. Porque Deus, Ele tem direções para nos dar, para nós alcançarmos a peleja como Ele teve aqui para Josafá. Versículo 5: pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Veja, igreja, Josafá, ele se pôs em pé. Deus está dizendo, fica na posição. Deus está dizendo, disponha-se a obedecer, mantenha a atitude espiritual correta, obedeça a orientação de Deus que já está clara para você, e o Senhor vai te dar vitória. Fique de pé, se ponha em pé, fica na posição diante do Senhor. Quando Moisés se prostrou ali, o exército do faraó atrás, o mar vermelho na frente, ele se prostrou e Deus falou: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem, ou seja, levanta, usa a sua fé, usa esse bordão sobre as águas, aquele bordão representa a fé. O Senhor Deus pelejará por vós, e não é diferente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, o Todo-Poderoso. Então Deus está dizendo, fique de pé diante desse problema, e ali ele ficou de pé e orou a Deus. E veja que no versículo 6, e disse, ele orou: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele sabia com quem ele estava falando. O Deus Todo-Poderoso, na tua mão está a força e o poder, e não há ninguém que te possa resistir. Ele fez a oração da fé, igreja. E como é que se faz a oração da fé? A oração da fé não é a oração do grito, não é a oração do desespero, mas é a oração que se faz baseada na palavra de Deus. E com ousadia assume o seu lugar em Cristo. Eu sei quem é o Deus que eu estou servindo. Ele é o Deus que tem a força e o poder, e ninguém pode resistir a Ele, e Ele é comigo, e nós vamos vencer. Estas são as palavras de vitória que devem estar na boca do crente, igreja. Venham soprar o que for nos seus ouvidos, que você não vai conseguir, com conversinha, sabe? Aquela conversa de derrotado, conversa de quem não tem comunhão com Deus, de alguém que não serve a Deus. Não dê ouvidos para isso. Dê ouvidos somente o que a palavra de Deus diz. Você e Deus formam a maioria, então não desista. Não importa, você não vai andar com a fé de outra pessoa, não. Deus ofereceu lá no passado que todos se achegassem a Ele, mas para se achegar a Ele, tinha que haver comunhão, tinha que haver santidade. E o povo falou assim: Moisés, nós não podemos. Fale Deus contigo, e através de ti, Moisés, você fala conosco. Muitas pessoas não querem essa responsabilidade, não querem se aproximar de Deus, porque Deus, Ele vai começar a mostrar os erros, Ele vai começar a mostrar aonde tem que mudar, o que precisa mudar, precisa se santificar, e muitas vezes a pessoa não quer essa responsabilidade, então ela passa a viver através da fé de outras pessoas. Orem por mim, isso aqui, isso ali. Não é que nós não devemos pedir oração, mas Deus quer que nós vivamos e recebamos as bênçãos através da nossa fé, igreja. Da nossa fé. Deus ouve a sua oração, igreja. A sua oração, meu irmão, minha irmã, tem poder, mas você precisa crer e saber que Ele te ouve. Muitas vezes a pessoa diz assim: ah, eu oro, mas quem sou eu para Deus ouvir a minha oração?
você é muito importante. Deus enviou seu filho para morrer por sua vida, no seu lugar. Todos nós temos lugar e acesso ao trono da graça, todos nós, é direito nosso. Então, mulher, chega aqui, marido, chega aqui, os filhos, chega aqui, ali na sala mesmo, nós vamos dobrar os joelhos aqui, vamos fazer um círculo aqui nesta sala, e nós vamos invocar o Deus de Israel, nós vamos invocar o Deus de Josafá. E ali nós vamos apresentar a Deus as nossas questões, as nossas causas. Aí às vezes o filho pode, mas que bobeira, a gente não tem esse costume, mas a partir de hoje vai ser assim. Nós vamos invocar, nós vamos trazer Deus para dentro da nossa casa. Amém, igreja? Se você crê, glorifica bem forte o nome do Senhor nosso Deus. Uma pessoa doente não tem descanso. Uma pessoa que vive tomando medicamentos, vive sofrendo com dores constantes, não tem descanso. Assim como uma pessoa endividada, uma pessoa que sofre com depressão, síndrome do pânico, filhos nas drogas e vários outros problemas. Você que busca um descanso, saiba que o descanso verdadeiro vem somente da parte de Deus. Então, venha com sua família nesta terça-feira do Milagre Urgente, quinta-feira da Sagrada Família e domingo dos Filhos de Deus. Venha com sua família às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7:30 da noite. E na oportunidade, o Bispo Paulino Rodrigues, pastora Marta Rodrigues e sua equipe de fé do apóstolo Valdemiro Santiago estarão clamando a Deus pela sua vida. Vem receber milagre, venha para a Igreja Mundial do Poder de Deus. O endereço do seu milagre é na Avenida Padre Adolfo Hall, 1894, no centro, na sede regional da Igreja Mundial. A mão de Deus está aqui.